Olá, meus amigos, estamos aqui diretamente da TM Produções, não ao vivo, mas o programa vai ser passado no mesmo horário, conforme notificado, às 19 horas e 30 minutos, e vai estar disponível aí nos anais desta casa que está registrando a história da comunicação em Filadélfia e mostrando a veracidade dos fatos ocorridos em Filadélfia, na Bahia, no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos em uma data especial aqui em Filadélfia, comemorando 40 anos de emancipação política. Após a emancipação política, a Filadélfia cresceu, atraiu pessoas de outros lugares e que foram muitos bem-vindos em Filadélfia. A exemplo do meu convidado de honra que está aqui conosco, professor Jorge Adriano, homem que tem prestado serviço da mais alta relevância para o desenvolvimento de Filadélfia e nada melhor do que estar aqui. De antemão, quero dizer que foi a primeira pessoa que eu acionei para ser meu convidado para estar aqui na abertura, mas devido a uma agenda, e o homem é correria mesmo, e como de fato não dá nem para estar ao vivo, mas aqui está comigo Jorge Adriano, satisfação de ter você conosco aqui. Fique à vontade e faça a sua apresentação inicial aqui na programação Filadélfia Sem Censura, TM Produção. Bem, nobre Otonei, de primeira mão, agradecer a Deus por esse momento de estar aqui, agradecer a você pelo convite que já tinha feito outrora e devido às ocupações não estive presente, mas hoje, embora toda a correria, não poderia me furtar a estar aqui presente num momento tão especial, onde se completa 40 anos no município de Filadélfia, e nada mais justo de estar fazendo, se presente aqui nesse seu programa, no Filadélfia Sem Censura, através da TM Produções, onde estamos aqui para bater papo com relação a esses 40 anos. Com certeza, sem sombra de dúvida. A sua vinda aqui, Filadélfia, 40 anos, seja muito bem-vindo. A TM Produções e, em especial, aqui a nossa programação semanal Filadélfia Sem Censura. Então, Tonei, dando continuidade, Filadélfia, como o próprio nome hebraico que tem na sua tradução, Irmãos que se amam, é uma cidade acolhedora. Quando aqui cheguei, em 1996, a cidade era nova ainda, estaria completando 11 anos. Hoje nós estamos completando 40, passaram-se 29 anos e durante esse percurso tem as contribuições de diversas pessoas, inclusive a minha pessoa que veio a contribuir. Porque quando aqui cheguei, em 1996, eu trouxe uma escola de informática, foi a primeira escola de informática aqui no município de Filadélfia, onde diversas pessoas, alunos que hoje são professores da rede municipal, outros que já eram professores, participaram desse curso e já iniciei a minha vinda aqui com contribuições. Conheci diversas pessoas, fiz diversas amizades, independentemente do lado político A ou B, e permaneço com essas amizades até hoje. E nós, infelizmente, a vida levou alguns, né, como meu saudoso, e acredito que saudoso amigo de muitos aqui, o Neta, outras pessoas tipo Seu Buleta, Valdomiro Teles Salles, que peguei uma amizade tremenda com ele e aprendi muito também, assim como outros que estão vivos, que fazem parte da comunidade filadelfense e que contribuem no seu dia a dia com o progresso do município. E nós sabemos que Filadélfia hoje é uma referência na região em diversos aspectos. É isso aí, meus amigos. Jorge Adriano, que é um funcionário
público de Filadélfia que tem dado a sua contribuição. Já ocupou cargos de importância e em seu período como ocupador do cargo em especial, que houve o maior destaque agora, que foi a Secretaria de Educação, nós vamos estar falando sobre a importância desses feitos e durante o decorrer da sua trajetória aqui. Mas primeiramente nós vamos ver aí um vídeo que a TM Produções preparou aí para todos os filadelfenses aí, homenageando os nossos 40 anos de emancipação política. E logo após o papo com meu amigo aqui, Jorge. É isso aí, meus amigos. TM Produção é a sensação do momento da comunicação, Jorge Adriano. É um estudo da mais alta qualidade que está dando visibilidade, Filadélfia, sua história, seus personagens e aqueles que têm chegado para contribuir com o desenvolvimento de Filadélfia. Tantos aqueles que chegaram há muitos anos atrás, como aqueles que estão chegando e aqueles que virão. Se nós sonhamos com uma cidade do futuro, jamais devemos fechar as portas para quem quer que seja. Até porque Filadélfia, antes de ser emancipada, era cidade acolhedora de gente até de outros estados, onde viriam trabalhar na fazenda dos plantadores de feijão, que deu uma grande contribuição. Jorge, partindo desse princípio de distrito, fazenda, distrito, o que é que você entende de mudança para melhoria de um distrito? Porque Filadélfia, segundo os antigos, diz que em época que era distrito, chegou a ocupar aí até terceiro lugar, ficando atrás somente de Irecê e Euclides da Cunha. E depois de cidade houve mudanças, não sei se foi chuva, desmatamento. É terra do feijão. Para iniciar, você é filadelfense nato, adotor de coração e defende Filadélfia. Aquele abraço aos amigos lá de Antônio Gonçalves, depois nós vamos falar de lá, mas agora é o aniversário de Filadélfia. Partindo desse pressuposto, eu queria que você iniciasse a sua fala. Bem, Otonei, Filadélfia, terra do feijão, com o passar dos anos e as mudanças climáticas, em virtude de nossa agricultura ser de sequeiro, ou seja, quando chove dá, quando não chove não dá, e essas mudanças climáticas nos gerou um enorme prejuízo, em virtude de que também não houve uma modernização, digamos assim, um socorro ao solo e demais outras condições, porque nós aqui plantamos sementes, nós não plantamos grãos, né? Ou vice-versa. Tem algumas controvérsias com relação a isso, mas a realidade é que nós colhemos os grãos, armazenamos e depois usamos no plantio, enquanto que outros estados investem nas sementes preparadas com uma certa resistência à mosca branca e demais outras doenças, e nisso nós fomos perdendo essa condição, porque todos nós sabemos que houve uma mudança climática. Mas nem por isso Filadélfia deixou de acolher. Filadélfia começou a crescer e ir para um outro cenário de destaque. Então, se você for observar, há alguns anos atrás, 96, na Praça Luiz Eduardo era uma grande lagoa, né? Existiam residências somente ali até a Rua Deputado João Alves. Após existiam casas contadas e o município estava limitado. Foi quando, na gestão do prefeito Louro Maia, em 97, que ele assumiu, em janeiro de 97, eu já estava aqui, fui convidado a participar da gestão por Adelvina, né, que à época esteve como secretária de Educação, e eu vi e participei do crescimento desse município, porque nós
participamos da elaboração de diversos projetos, como o projeto através do governo federal do PRONAF, né, que veio a começar a destacar e investir em pequenos produtores. PRONAF-B, aquele que você recebia um determinado valor e pagava com rebate de 40%, tudo isso começou a ajudar o desenvolvimento, não diretamente no feijão, mas na caprinocultura, no bovino, de leite, de corte, e isso começou o desenvolvimento. O prefeito Louro Maia, à época, com a visão de crescimento para o município e também atrair mais pessoas, comprou área de terras e começou a doar para que as pessoas construíssem, viessem morar em Filadélfia e construíssem as suas residências. E aí surgiu Bairro Novo. Do Bairro Novo ficou pequeno, ele comprou aquela outra área que vai próximo à BR, já é o bairro Nova Esperança. E aí as pessoas foram chegando e constituindo família e fazendo com que o município crescesse. De repente, o tempo passa e, à época, foi nomeado como ministro extraordinário dos esportes o nosso Rei Pelé. Ele foi ministro extraordinário dos esportes, porque não existia, à época, um Ministério do Esporte. Então, ele foi nomeado como ministro extraordinário. E nisso, no Brasil inteiro, houve alguns projetos, e dentre esses projetos surgiu a Praça Luiz Eduardo Magalhães. E, à época, o projeto político-pedagógico para a construção, eu participei em toda a sua elaboração, na diagramação, digitação, e o saudoso amigo Ademar Marinho fez o projeto e foi encaminhado para Brasília, foi aprovado e essa belíssima obra foi construída. E se você olhar de Juazeiro a Salvador, você não encontra uma praça desta em nenhum dos municípios. Se você olhar na Bahia, de norte a sul e de leste a oeste, você só encontra em Filadélfia. A praça é até injustiçada, porque o pessoal chama de pracinha. E é uma enorme praça que nós temos, que é a Praça Luiz Eduardo. E essa praça foi construída exatamente com o esforço de várias mãos, de pessoas daqui do município e pessoas que chegaram como eu. E a garra e a coragem do prefeito Louro Maia em buscar inovações e crescimento para o município. Não só na infraestrutura, como houve, né? Muitas vezes essas pessoas não dá aquela devida importância, mas à época foi um sistema de drenagem muito sofisticado que hoje, de fato, devido ao número de residências, ligações de sistema de esgoto, está defasado. Mas, em contato com a nova gestão, com o doutor André, já está se pensando numa nova forma de como resolver esse problema da lagoa, que hoje é a Praça Luiz Eduardo Magalhães, e todos nós sabemos que era uma lagoa, era um local de recepção das águas pluviais. E temos hoje essa bela praça e um desenvolvimento que, no ano de 2000, foi uma novidade e continua sendo, porque você conta de dedo o número de praças nesse porte que existe na Bahia. Então, Filadélfia já começou a se destacar por isso. Filadélfia, no PRONAF, se destacou também no número de contratos proporcionalmente à população de Filadélfia com relação aos outros municípios, através do Banco do Nordeste. Me recordo muito bem do nosso saudoso Zé Marcos, que faleceu, que era um técnico da EBDA. Lembro de Rivônio, que era o agente promotor do Banco do Nordeste aqui no município, o gerente Francisco, teve o Cula, que é o Herculano, que é pai de um amicíssimo meu, pai de Amor, que também deu a contribuição aqui na área técnica da EBDA, que infelizmente foi extinta, que eu acredito ser e tenha sido um órgão que contribuiu demais com a agricultura dos municípios, principalmente do município de Filadélfia. Então, nesse contexto, a gente tem já de início o impacto que foi dado a esse município, tendo em vista a luta e a contribuição dos filadelfenses e daqueles que aqui chegaram, né?
Hoje tenho 29 anos aqui no município, constituí família. Tenho o título de cidadão filadelfense, que a Câmara me outorgou, através do vereador Osman, que agradeço por esse reconhecimento à época, e que estamos aqui para contribuir mais e mais com o município. É um município que eu vivo, um município que minha família vive, minha mãe está aqui, meu pai também está enterrado aqui, juntamente com minha avó materna, e é a cidade que me acolheu, que eu escolhi e pretendo nunca sair. Saio para trabalhar, saio para estudar, como estou fazendo atualmente, mas sempre pensando e levando o nome de Filadélfia onde eu esteja. Se você perguntar em Petrolina, na faculdade, que eu me formei, os professores me chamam Jorge de Filadélfia. Se você chegar hoje na UNEB Campus 1, em Salvador, no curso do mestrado, Jorge Adriano de Filadélfia. Se chegar no doutorado, no Campus 1, no PPG Educ, no programa de pós-graduação de educação, no doutorado, pode perguntar por Jorge Adriano, vão perguntar logo, de Filadélfia, porque onde eu chego eu levo o nome de Filadélfia, porque Filadélfia é uma cidade que se destacou e se destaca diuturnamente aqui na região. Então você tem somente a parabenizar o município, parabenizar as pessoas que aqui estão, ficaram, que estiveram e que poderão chegar também para dar sua contribuição. Jorge, Filadélfia, você foi falando aí, e o povo disse que eu sou doido, mas eu vou conversando e fazendo comparação de coisa com coisa. Você falou de uma grande conquista que é a praça. Eu lembro muito bem da época, até porque eu trabalhei na condição de profissional da construção civil na época e já tinha passado por experiência em outras cidades grandes e via como um dos maiores feitos aqui em Filadélfia. Filadélfia tem um currículo histórico que antes de ser Filadélfia Pega Negro, que na verdade era Várzea, sempre foi Fazenda Várzea do Curral, depois Filadélfia de forma oficial. Pega Negro, só um nome, mas por muito tempo ficou famoso e quem era de fora sabia dessa história. E coincidentemente, Filadélfia foi contemplada por Pelé, que um homem negro que venceu na vida. E ele não tinha muito essa ideia de defender cores de ser humano. Mas você sabe muito bem que o preconceito racial existe e por conhecer você, a sua trajetória, obter sucesso na sua vida profissional e acadêmica, isso dificultou alguma coisa para você? Você teve que fazer uso de cota? Queria que você fizesse um comentário nesse sentido, uma vez que é um tema polêmico, mas que é necessário nós sempre falar, até porque aqui tem um negócio, não sei se é de forma cordial, mas sempre o povo diz, nego Jorge, nego não sei o que e tal. E eu estava até conversando com o meu amigo, que é seu conterrâneo também, Luiz. Eu digo, rapaz, você ainda não pegou. Disse, não, mas em algum lugar o povo chama nego professor Luiz. Aí eu queria que você falasse algo nesse sentido também, relacionado a essa ideia, porque até nos grupos o povo ainda tema, dizendo que existiu de forma oficial. Eu queria que você falasse algo nesse sentido. Bem, Adonei, a história tem seus marcos e deixa suas marcas, não é? Nós sabemos que existe a história do Pega Negro e existem também duas histórias, né? Uma que dizem que é um branco que deu uma carreira no negro e outra que dizem que era o branco dizendo pegar o negro porque ele estava batendo no branco. Então, assim, é uma coisa que fica como história e cada um conta da forma que lhe é conveniente, né? Mas quando se fala da questão de discriminação, nós não podemos dizer que não existe. Existe.
Mas, para Jorge Adriano, para mim só foi uma forma de incentivo, de demonstrar a minha capacidade e as pessoas reconhecerem. Assim como existem negros capazes, existem brancos, pardos, amarelos, vermelhos, asiáticos, toda uma gama de raças, de grupos étnicos. A discriminação existe, o preconceito existe. Agora, o cidadão por si só deve se formar e demonstrar a sua capacidade dentre todas e quaisquer situações. Quando se falam de cotas, as pessoas dizem para que cotas? Porque na realidade todo mundo tem que concorrer igual. Só que acontece uma coisa, já existia uma lei chamada Lei do Boi. Eu não sei se você já ouviu falar. Mas essa Lei do Boi, à época, entre 1930 até o período da ditadura, mais ou menos, era que estabelecia a obrigatoriedade de vagas para os filhos de fazendeiros, para fazer medicina veterinária, para fazer agronomia, o que fosse ligado à agricultura. E isso ninguém comenta. Quando se fala de cotas, as cotas não estão tirando de ninguém. E as cotas não estão dizendo que quem tira 5, 6 vai entrar. Você tem uma nota mínima. Para você ter uma ideia, agora no meu processo de seleção de doutorado, a maior nota, primeiro lugar, foi 93. A segunda maior nota foi 92. E eu estou com a nota 92, ou seja, 9,2. E a nota maior, 9,3. Quem foi que tirou 9,3 e 9,2? Ambos que tiraram foram negros. Eu e outro negro. E brancos ficaram de fora. Então, assim, as notas, as cotas, se você for olhar no resultado do doutorado, do meu mestrado, independente de cotas, nós estamos com as notas iguais à ampla concorrência. Então, ser cotista ou não, eu brinco sempre. Qual é a vantagem de ser cotista na Bahia se 90% da população é negra? Agora, quando você vai para o sul do país, mesmo assim, digamos que reduz o número de negros. Digamos que tenha 20%, 30%, é o diferente da Bahia, que tem 90%, mas você, com nota 6, você não entra, você não é aprovado, você tem que estar entre os bons. Então, é um início de uma reparação racial que existe? É. E as pessoas precisam entender que essa cota não retira da quantidade dos outros. Então, quando você teve lá no processo inicial a trazida dos negros que aqui foram escravizados, que eles não eram escravos, eles aqui foram escravizados. Quando veio a última lei que deu uma liberdade, se você tiver a curiosidade e ir até os anais, até mesmo na internet, e pegar a lei, ela não tem mais do que 3, 4 parágrafos. Diferentemente, quando vieram os imigrantes, que tiveram terra, tiveram direito à alfabetização, tiveram direito à escola, tiveram direito a financiamento, tiveram direito a tudo. Então, à época, na abolição, muitos negros preferiram ficar escravizados, porque pelo menos tinha comida, bebida, mesmo que precária, tinha dormida, porque foi jogado ao léu. Mas nós tivemos muitos destaques também em que tentam negar isso. Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, negro. Escreveu um poema, Navio Negreiro.
Castro Alves, é do Navio Negreira, Castro Alves, é anterior. Navio Negreiro. Navio Negreiro. Mas Machado de Assis, ele era negro e foi o primeiro presidente da Academia de Letras. Se for falar na medicina, nós tivemos Juliano Moreira. Muita gente diz assim, o sanatório Juliano Moreira, mas não sabe quem foi Juliano Moreira. Juliano Moreira foi um negro que aos 16 anos já era médico. O negro é inteligente, ele só precisa de oportunidade. Juliano Moreira morava em uma casa de médicos que lhe foi dada a oportunidade e ele é super reconhecido internacionalmente, principalmente no Japão, pelas suas técnicas inovadoras de tratamento com as pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos. E tivemos diversos outros, Luiz Eduardo Pinto da Gama, que é o Luiz Gama, que foi um excelente advogado, mesmo sendo rejeitado diversas vezes, aprovado pela Faculdade de Direito no Rio de Janeiro, pela condição de negro, ele era reprovado. À época, como não existia um grande número de advogados aqui no Brasil, existia a possibilidade de você ter pessoas sem a formação que pudesse fazer defesas. E ele conseguiu defender diversos negros, conseguiu defender diversos militares de baixa patente, e era negro. E diversas outras pessoas, além de Zumbi dos Palmares. Então, tentam esconder essa capacidade intelectual. Mas Filadélfia é diferente, Filadélfia acolhe. Existem as pessoas com pensamento retrógrado, mas a grande maioria tem um pensamento progressista, um pensamento futurista. E o Jorge Adriano nunca se incomodou, quer dizer que é o boca de batom, que tal, e fez um bom trabalho em uma cidade que tem esse histórico de pegar negro, porque houve essa confusão, mas se destacou entre essas comunidades, houve conquista na área da assistência social. E no seu período, quando você foi secretário, porque você é um negro que já teve destaque, tendo melhor nota como um dos alunos mais inteligentes nesse meio acadêmico, e Filadélfia, ali no Papagaio, que é uma comunidade negra, me parece que já houve um feito lá de primeiro, segundo e terceiro aparecer no cenário nacional. Fale um pouco desse feito e a importância da educação municipal. Bem, Otonei, todo mundo tem uma característica peculiar. E os lábios vermelhos, alguns dizem lábios de batom. Isso aí é só resenha, coisa rara. É uma coisa que eu gosto até. Meu amigo Cravoeira sempre brinca comigo, eu também brinco com ele. Vendedor de urubu, tal, não sei o quê. Mas assim, a educação na minha vida, como na vida de qualquer um, eu entendo que seja o local de abertura de portas. Há anos atrás, como nós iniciamos a conversa, o município tinha um grande potencial na produção agrícola. Então, à época, muitas vezes, não se dava tanta importância, colocava o menino na escola, depois, no período, retirava, vai para a roça, vai para São Paulo, que vai ganhar dinheiro, mas a enxada hoje mudou. A enxada agora é a caneta. Ainda existem algumas enxadas, só que, quando a gente começa a observar os municípios que estão produzindo agrícola, pecuária, ou agropecuária, agroindústria, a enxada quase não funciona mais. Para quem vai para a região do Oeste, Luiz Eduardo, Barreiras, hoje o agricultor, o trabalhador rural, ele tem que saber mexer com informática, porque a máquina tem comandos de computador, então ele tem que ter no mínimo uma noção. Se ele vai para uma colheitadeira, pior ainda. Aí daqui a pouco é arriscado ele ter que falar até inglês, porque os comandos são todos em língua inglesa ou uma outra língua. Alemã, talvez, quem sabe.
Então a educação tem um papel fundamental, sempre teve e agora mais ainda. Por quê? Imaginava-se há anos atrás existir um estúdio como esse aqui no município de Filadélfia? Nem Senhor do Bonfim. E hoje nós temos em Filadélfia, com muito sacrifício, o apoio do prefeito Louro Maia, da Delvina, de Juralécio e de algumas pessoas da comunidade, trouxemos e conseguimos uma rádio comunitária, um avanço que Bonfim demorou muitos anos para ter uma. Capim Grosso veio ter um dia desse, que é cidade, digamos assim, em termos de idade, é co-irmã, está completando 40 anos também, assim como algumas outras que foram emancipadas no mesmo período, e não se tinha. E veio começar a ter algum tempo. Um estúdio como esse, diversos municípios na região do Piemonte não tem. Para você ver como são as evoluções e como o município de Filadélfia chega à frente de muitos municípios. É claro que muitas vezes nós temos algumas pessoas que não valorizam, só criticam, mas isso serve de estímulo para aqueles também que querem ver o desenvolvimento e trazem o desenvolvimento. E é por isso que eu peço que as pessoas, o comércio, venha, apoie, patrocine, coloque seus anúncios para fortalecer esse ambiente de comunicação democrática que existe. Você, como uma pessoa bastante pensadora, faz jus ao nome, Altonei Pensador, faz suas críticas, e as críticas são necessárias, as críticas positivas são extremamente necessárias. A gente tem que apontar e também contribuir com opiniões palpáveis, plausíveis, que possam ser realizadas. E assim, e a educação não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. E como você mesmo disse, uma comunidade distante, divisa com Antônio Gonçalves. Eu estive como secretário de Educação do município de Antônio Gonçalves também, dei a minha contribuição e quando aqui iniciei, também com apoio, é claro, de nossos diretores, coordenadores, professores, que eu desafio qualquer outro município na região que tenha mais profissionais na área da educação capacitados igual Filadélfia. Para você ter uma ideia, nós temos em torno de 97% dos nossos professores todos pós-graduados. Nós já temos mestres, nós temos professores mestrandos, estudando o mestrado. Então, que segundo informações que eu tive, Jorge, eu acho que você nessa área está dentro do assunto, viu? Não me atrapalhe não, só vai fortalecer a sua fala. Até o ano de 91, disse que não tinha 10 profissionais especializados, que começou a evoluir da década de 90 para cá. Perfeito. Na realidade, quase na sua totalidade, eram professores leigos, né, que não tinham formação. Era aquele professor que aprendeu a ler, escrever, e aí tinha uma fazenda com a casa, e aí colocava os alunos da comunidade, aquela pessoa que tinha mais um conhecimento, digamos assim, tinha um maior letramento do que outro que sabia tabuada muito bem e que começava a compartilhar o seu conhecimento. Mas houve um período aqui em que, por uma visão futurista, que na época o secretário de Educação do Estado era nosso saudoso Rômulo Galvão, o prefeito Louro Maia, juntamente com Deoclésio Maia Neto, o Neto Maia, correu atrás de existir aqui no município uma escola para a formação de magistério, de professores. Coisa que muitos aqui, a exemplo do meu compadre Preginho, do professor Gilvan e diversos outros, tiveram que sair daqui para estudar em Senhor do Bonfim, né?
E nesse empenho do prefeito Louro Maia, à época de Deoclésio, criaram a escola professora Alice Lopes Maia, que foi uma professora que lecionou aqui no município e ajudou a muitos. E uma homenagem justa a esse nome, inclusive a neta dela foi professora do nosso quadro, já se aposentou, que é mestre em educação, foi secretária da Educação do município, senhor do Bonfim. Eu até brinco de vez em quando com meus amigos que Filadélfia exporta talentos, que ocupa diversos cargos do primeiro escalão em diversos lugares do município. Nós tivemos aqui nosso amigo Helder, que é doutor, que foi meu colega contemporâneo, fizemos um vestibular juntos, e que já foi secretário do município de Maceió, hoje é professor universitário lá. Eu também sou professor universitário substituto no curso de Ciências Contábeis em Senhor do Bonfim. Pedi afastamento, o distrato do contrato, porque passei no doutorado, não teria tempo. Mas tudo começou a revolução a partir do momento que o prefeito Louro Maia implantou o magistério aqui. E correu atrás, juntamente com o Deoclésio, e trouxe professores, a exemplo da professora Norma, professor Luiz, teve o professor Clécio, que hoje, salvo engano, é major, diversos outros professores. Eu também lecionei um ano no Colégio Alice, e isso deu uma grande virada no processo educacional. E dessa grande virada, hoje nós temos boa parte dos nossos professores que são originários da Escola Alice, que depois se graduaram, porque veio o magistério, formaram de magistério, mas depois precisava de aperfeiçoamento. Uma visão futurista do prefeito Louro Maia, quando foi criada a UNEB 2000, à época a reitora da universidade, a professora Ivete Sacramento, que inclusive é a idealizadora e criadora das cotas, do projeto de lei das cotas, que a primeira universidade a ser implantada as cotas no Brasil foi a UNEB, onde a professora Ivete Sacramento, reitora da universidade, ela implantou. Com a criação do projeto da rede UNEB 2000, logo de imediato, um município que chegou logo batendo na porta da sala da reitoria, se propondo a fazer parceria para isso, onde foi feita uma turma de 50 professores inicialmente, que eles estudavam um período e trabalhavam no outro. E isso reduziu o tempo de formação em pedagogia, que era, na época, 5 anos, reduziu para 2 anos e meio. E uma outra coisa inédita, eles não tiveram que concorrer com a concorrência externa, foi simplesmente os professores daqui, entre eles mesmos. Então, teve uma turma de 50, depois uma outra turma de 50, e dessa graduação, muitos deles, onde eu chego a esse número de mais de 95%, estaram pós-graduados. Alguns hoje já se aposentando, outros já em fase de aposentadoria. É claro que chega o tempo, tem as suas contribuições, precisa do seu momento de descanso, e o município sempre se destacando nesse ponto, porque eu me recordo da época que vários municípios da região atrasavam no repasse para o UNEB com relação ao convênio. E como todos sabem, Filadélfia, na gestão do prefeito Louro Maia, na gestão de João Luiz, sempre foi de honrar seus compromissos em dias, e isso sempre deu um destaque, onde todo o comércio, os comerciantes, à época, poderia colocar naquele papel que antigamente, eu sou do tempo que a gente ia comprar pão, eles rasgavam a tira, aí enrolava o pão. Então poderia pegar, Louro Maia, um pedaço daquele ali e mandar para qualquer comerciante aqui ou fora do município e despachar. Hoje continua assim, mas a burocracia mudou. A gente não pode usar o mesmo formato, mas a consideração dos municípios circunvizinhos e da cidade com relação à prefeitura ainda existe. Então, nesse processo todo educacional, me veio o convite
a contribuir na educação. E, na realidade, eu estava até almoçando, eu recebi a ligação e que precisava conversar comigo. E quando eu chego no gabinete, está o doutor Ney e o prefeito Louro Maia. Isso na primeira gestão? Isso já na primeira gestão. E disseram que precisava que eu desse uma contribuição com relação com relação à educação. Já tinha conhecimento contábil, já tinha sido secretário em Antônio Gonçalves e precisava dessa contribuição. E eu não poderia dizer não. Então, o que eu fiz de bom, o que fiz de ruim, um dos culpados é doutor Ney. Né? Eu sempre digo a ele. A educação que vinha sendo comandada por Luiz, que é o seu conterrâneo de Antônio Gonçalves. Isso, porque na verdade Luiz, ele já estava querendo umas licenças para o Luiz descansar chegou um a pouco. ser seu professor em Antônio Gonçalves? Sim, sim. Luiz foi meu professor, Nenega também foi minha professora. Duas outras irmãs de Nenega também minha professora. E foram pessoas assim que contribuíram bastante na minha vida. Inclusive, Nenega, ela dizia que era muito danada, era um menino muito questionador. Diz que tem uns eventos 7 de setembro lá, que tinha um time lá, que o seu time era bom, acho que você patrocinava o time, não sei, os caras deixavam você jogar, que você não era bom de bola. Não, na realidade... Só faltou o Caju do Sertão aqui agora, que está chegando por aí. E aí diz que teve uma treta lá, que você foi expulso da partida, não sei se era final, e disse que não saía aí. Como é que foi essa treta aí? Na realidade, o Luiz foi meu professor e também contribuiu bastante aqui. Ele chegou primeiro do que eu, que ele foi professor aqui desde o magistério, na implantação do magistério, no período mais ou menos de 88 a 92. Foi o período logo que ele chegou, muito bem antes do que eu. E na época, lá dessa final, o Luiz era um dos árbitros de mesa. E a gente brincando lá, acabei dando uma cutucada no jogador e o juiz fez de conta que não viu e o Luiz foi dizer que tinha que me dar um cartão, sair. E no jogo a gente afobado, né? Foi aquela confusão. Só a resenha que você vai voltar para Filadélfia de novo. Depois de tudo isso, você concluiu o estudo lá em Antônio Gonçalves, o básico. Concluiu o magistério. Depois saiu para estudar fora. Aí voltou para lá como secretário de educação? Não, na realidade... Quando você foi chamado lá, antes de você ser secretário... Não, na realidade... Você foi primeiro secretário de educação em Antônio Gonçalves ou aqui em Filadélfia? Em Antônio Gonçalves. Mas Tá só que entendendo? eu já trabalhava aqui. Sim, aí é isso que eu estou falando. Tem essas resenhas que passou por tudo, mas... Depois foi lá e deu a contribuição como secretário de educação. Inicialmente eu dei minha contribuição porque na área não contábil. é uma área sua, a sua área é ciências contábeis. Mas... E aí atuou nessas duas áreas, foi bem lá em Antônio Gonçalves. Isso, mas inicialmente eu iniciei minha contribuição em Antônio Gonçalves com contabilidade e controle interno. Mas, depois, eu comecei a cursar ciência contábil, né, em Petrolina. E aí, todos lembram aqui, eu saía todo dia, assim, 3 da tarde, ia para o Contorno pegar a carona, do Contorno ia para Bonfim, do Bonfim pegava o ônibus, ia para Petrolina, voltava na madrugada. Não tinha mais ônibus, porque o último ônibus que passava o seu Bonfim, que ia para Salvador e passava aqui, era 22 horas. E a gente chegava meia-noite. O que é que acontecia? Muitas vezes a gente ia... No caso, eu ia para a rodoviária tentar uma carona no ônibus da Gontijo, da Itapemirim, e muitas vezes conseguia com alguns motoristas gente boa, outros não dava carona de jeito nenhum. Quando não, ia para a pista tentar pegar carona com o pessoal da verdura, né? E até a colega Leonora, que também estudava lá, muitas vezes via comigo, e a Leonora ficava na frente, quando o caminhão parava, o negão aparecia, aí vinha nós dois. Algumas vezes, outras vezes não era possível. Meu compadre Preginho, não era meu compadre, era Preginho morando no Senhor do Bonfim,
E aí eu ia para a residência dele. E dormia lá, no outro dia, 5 horas da manhã, vinha para pegar o ônibus. Mas o dinheiro curto, aí eu ficava atrás de carona. Aí seu Arthur Paiva, que tem comércio em Ponto Novo, ele tinha uma D20 na época, eu lembro, e ele não levava pessoas na carroceria, só na cabine. E aí eu corria, ia, pegava a carona dele. E quando passava na BR e tinha duas pessoas na carona, ele só dava uma, porque uma já estava ocupada por mim. Então é uma pessoa que eu tenho muita estima e agradeço essa contribuição, é do seu Arthur Paiva, que me dava essa carona sempre. E de vez em quando, João Luiz também morava em Senhor do Bonfim, ali da Mariano Ventura, eu passava por lá. Quando via o carro do João Luiz, já batia, aí João, tu vai, eu vou, aí já vinha com ele também. Então foram 5 anos nessas idas e vindas. Depois disso eu achei que estava pouco, porque só a graduação não era suficiente. Aí eu fui fazer pós-graduação, Direito Público e Controle Municipal em Salvador, e depois eu fiz outra pós-graduação em Controladoria. E aí eu sempre ouvi um ditado do meu pai que dizia que se anda para frente, quem anda para o lado é caranguejo. Então, se eu já tenho 2 pós-graduações, então o caminho agora é partir para frente, é partir para o mestrado. Foi onde fiz o processo seletivo para o mestrado em Educação. Fui aprovado, passei 2 anos indo e vindo toda semana para Salvador. Terminei exatamente no ano da pandemia, inclusive minha defesa da dissertação foi até online. E depois descansei um pouco e decidi partir para o doutorado em Educação. Já com essa experiência da Secretaria de Educação de Antônio Gonçalves, com a experiência da Secretaria aqui, comecei a aprofundar os estudos para ir para o processo seletivo, um processo seletivo de mais de 150 pessoas para 2 vagas, né? Então, corri atrás, estudei, participei do processo. O processo foi demorado, começou ano passado, o resultado final foi agora em fevereiro, tive êxito e estou fazendo doutorado em Educação. Mas, assim, contribuições tenho trazido e buscado, é claro, com a participação de diversas pessoas, principalmente Luiz, a Delvina, que sempre esteve ao meu lado e eu sempre do lado dela, e a gente sempre em busca do melhor para o município, principalmente na educação, e com apoio também de belíssimos e competentes diretores e coordenadores do nosso quadro, não só os professores, o porteiro, a merendeira, o motorista, porque a educação, Odonei, ela se constitui não somente do quadro dos pedagogos, ela constitui do todo. Para você ter uma ideia, da minha conclusão de magistério, o homenageado da nossa turma foi o porteiro, o seu Analdino. Muito contribuiu para a nossa formação como cidadão. Os professores nos ensinaram a parte acadêmica, mas o dia a dia, o ser honesto, falar a verdade, estar sempre de bem com as pessoas, são ensinamentos que vêm das pessoas comuns também. E essa pessoa que foi homenageada na nossa turma é o seu Naldino, que até hoje nós temos um grande apreço por ele. Quando eu passo em Antônio Gonçalves, sempre procuro vê-lo e ele sempre está ainda na portaria da escola, e é uma pessoa muito querida. Então, esse contexto aqui da educação foi muito favorável. E as ideias que nós trouxemos, e até mesmo ideias de diretores, como, por exemplo, à época, a professora Tânia, lá do Alto Papagaio, ela disse: secretário, vou escrever os meninos nas Olimpíadas Brasileira de Astronáutica e Astronomia. Você paga as inscrições? Eu digo: pago. Os meninos fizeram a prova, nós tivemos nota 8, que foi medalha de bronze, nota 9, medalha de prata, e nota 10, medalha de ouro. Então, se você for buscar aqui na região, nem as escolas particulares tiveram essa nota. É uma expressão nacional. Nacional. E aqui na região nós temos Filadélfia participando Exato. desse projeto nacional. Depois ela veio para a direção
da escola Pedro Lopes e Aguadas, os meninos que tinham saído do Alto Papagaio, porque já estariam do 6º ao 9º ano, que vieram, continuaram participando. Muitos daqueles que foram bronze já conseguiram prata ou ouro, os que foram prata conseguiram ouro, graças a um incentivo também do grupo escolar. Então eu sempre pedi e peço que continue incentivando esses meninos a participarem de competições, porque isso incentiva e traz uma maior vontade de aprender e até mesmo despertar. Nós tivemos o nosso astronauta, o Pontes, né, que é senador hoje, brasileiro, o Marcos Pontes, o único astronauta brasileiro. Eu tive a grata satisfação de estar com ele em Brasília, que ele foi ministro das Ciências e Tecnologia, e ele conversando, ele tinha um sonho quando criança, e de repente isso se concretizou. E exatamente de pequenas coisas. Eu postei a foto que você tirou com ele lá nos meus status aí, tá nas minhas mídias sociais. Pronto, exatamente, com ele. E ele comentando comigo e com outras pessoas que estavam conversando com ele, era um sonho que parecia talvez inalcançável para muitas pessoas, mas ele acreditava e teve a oportunidade. Então foi tudo a partir de um despertar. E estar na educação e contribuir para a educação é estar contribuindo comigo mesmo, é estar contribuindo com a sociedade. Isso, você se sente realizado, e eu já ouvi em seu discurso, entre os status que você tem, uma das coisas que você faz questão de dizer que se orgulha é de ser professor. E é isso, lidar com pessoas, fazer as pessoas evoluírem intelectualmente. Mas é preciso que haja também um apoio para que haja estrutura física. Estrutura física houve demais num período que você foi secretário, e o prefeito Louro Maia, na primeira e na segunda gestão, houve conquistas importantes, que foram várias. Eu vou citar um aqui, que em minha opinião é a que mais tem contribuído, porque trabalha com pessoas especiais, que é a CLIP, né? Uma estrutura que não é em toda a cidade que tem, salvo a memória, acho que de Petrolina até Feira de Santana, se vê aqui em Filadélfia. Aí, além dessa estrutura, eu queria que você ficasse à vontade e falasse sobre um pouco, porque é necessário também. Uma vez você falou sobre a importância do aprendizado, da pessoa evoluir. Mas lógico que para a pessoa evoluir na educação tem que ter uma estrutura física que proporcione a pessoa se sentir estimulada para estudar. Bem, Adonei, a Clippen, ela não é digamos assim, uma realização do Jorge Adriano. Ela é uma realização da professora Nenega, da professora Neidinha, que o Jorge Adriano abraçou a ideia e que o prefeito Louro Maia apoiou 100% a ideia, e nós iniciamos pequenininho. A Clippen, ela é uma unidade especializada de atendimento, e ela se transformou muito mais do que uma unidade especializada de atendimento, porque ela não atende somente as crianças especiais. Nós sabemos que existe uma grande necessidade de nós sermos ouvidos, a pessoa quer ser ouvida. E muitas vezes você ouve todo mundo. Você ouve seu filho, ouve sua esposa, ouve sua filha, ouve seu amigo, ouve seu cunhado, mas na hora que você quer falar, ninguém lhe escuta. E veio a professora Nenega e disse: Jorge, nós precisamos criar uma unidade que cuide de todo mundo. A gente está vendo que tem depressão, tem pessoas aceleradas, tem pessoas muito lentas, tem crianças com problemas, e a gente precisa dar um atendimento especial. Vamos fazer o projeto? Eu digo, vamos fazer o projeto. E a ideia é clipe, um clipe. Qual é a função do clipe? Segurar e juntar diversas páginas. Cada página tem uma história. Então, em primeiro lugar,
nós precisamos trabalhar com as famílias em virtude de reconhecerem a especialidade que existe dentro da sua casa, que seja o filho, que seja uma filha. Segundo, fazer com que as pessoas comecem a compreender e ter consciência que é um ser humano que precisa estar em meio à sociedade, desenvolvendo as atividades que as outras crianças desenvolvem. Mas isso, na condição de pai e de mãe, protetor, principalmente as mães, que têm um nível de proteção muito maior, no geral, vem o medo. Vai tratar minha criança diferente, os outros vão maltratar, a menina vai empurrar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e acabavam, digamos assim, escondendo. E essas pessoas precisam estar no meio da sociedade, precisam aprender a conviver com a sociedade, porque a tendência natural é de nós, pais, partirmos para a outra esfera de vida, que não é essa aqui da Terra. E a tendência é que seja primeiro os pais, para depois os filhos. Então precisamos prepará-los para estar aqui quando não estivermos. Veio o segundo momento em que a gente entendeu, nós não podemos trabalhar com os alunos sem trabalhar com a família. E depois nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar também com os profissionais que trabalham com essa classe, com essas famílias, com essas crianças. E como eu disse no início, o professor, muitas vezes, para uma criança, é o pai, é a mãe, é o tio, é o avô, é a avó, é o afago que não tem, é o carinho, é o abraço, é o psicólogo, é o nutricionista. E essas pessoas precisam também desabafar e contar um pouco das suas particularidades. E por isso nós colocamos profissionais não só para atender alunos, família, mas também com os profissionais que trabalham com esses alunos, essas famílias. E lá nós temos psicólogo, psicanalista. E olha que há anos atrás o povo dizia, eu não vou para o psicólogo porque é para tratar de doido. Não, psicólogo não é isso. E hoje a população de Filadélfia entende. Então, você observar em outras situações, em outros municípios, as pessoas têm que pagar consulta para fazer essas terapias. E as pessoas aqui não precisam pagar. Já existe a ideia do nosso prefeito, doutor André, de ampliar os horários, colocar mais profissionais. A ampliação física já está sendo feita para dar um maior conforto a toda a população que faz parte do núcleo da educação. A educação mexe com todos os setores. Se você tem uma educação estruturada, uma educação de base consolidada, você melhora na saúde, você melhora na assistência social, você melhora na infraestrutura, você melhora no esporte, melhora no lazer. E esse foi um dos pontos principais que começou com o atendimento dos alunos especiais e fomos expandindo para atendimento a todos da família educação. Então, esse processo onde você tem uma neuropediatra que não faz o atendimento clínico somente, existe também um trabalho social, porque a partir do momento que a criança autista recebe o laudo e encaminha para o INSS, nenhum laudo dela nunca foi reprovado pelo INSS, já gera um benefício, então já gera um conforto social, econômico. Nós temos uma psicanalista que já fez o acompanhamento de diversas pessoas e eu já ouvi o depoimento que ela é excelente. Nós temos os nossos psicólogos, nós temos assistente social lá dentro para estar tratando isso diretamente com as famílias, nós temos a nutricionista, nós temos psicopedagogos que fazem aquele trabalho complementar que não dá tempo de fazer na sala de aula, porque na sala de aula você tem 20 alunos, tem 15 e lá você tem um horário definido para você fazer esse trabalho. Nós temos a fisioterapeuta pediatra para também fazer aqueles alongamentos, certo tipo de exercício, trabalhar a questão
motora com relação a esses alunos. Então, é uma ação que a professora Nenega, mais a Jacineide, popular Neidinha, nos propôs, e eu acatei, e o prefeito de Louro Maia sempre disse: se você tem dinheiro, faça. É bom, vamos tomar conta, vamos dar prioridade. E isso é uma referência em que você não encontra, de fato, em lugar nenhum. Você encontra algumas ações isoladas, não, ali é o núcleo de psicopedagogia. Pronto. Mas o número de profissionais envolvidos que existe hoje, nenhum município você consegue encontrar, principalmente neuropediatra. Uma neuropediatra, para você ter uma ideia, uma consulta é R$600 para você marcar, a não saber quanto vai ser atendido particular. Nós temos dificuldades? Temos, porque um profissional de alto gabarito, com valores altíssimos, a própria agenda dela é apertada. Mas dentro das nossas possibilidades, o município consegue oferecer. E isso é um avanço, isso é um presente para Filadélfia, não só dos seus 40 anos, mas dos anos anteriores e dos anos futuros que virão, porque essas crianças serão muito melhores desde o momento que surgiu a CLIP em diante. É um marco para o município de Filadélfia, é um presente, é uma evolução para o município de Filadélfia. Então, é um processo em que eu digo, precisamos enxergar os invisíveis. As pessoas, os pais, as mães, os responsáveis por essas crianças estão mais encorajados, estão mais instruídos. Se você for observar a nossa lei de respeito ao atendimento a crianças com múltiplas situações, a nossa lei é anterior à lei nacional. Que essa preocupação nós tivemos muito antes. A carteirinha do autista nós já temos, o cordãozinho que identifica, ou muitas vezes não identifica, porque existem múltiplas acometimentos com as crianças, o município já tem. Então, assim, são ações pequenas, mas que é bem significativa para aqueles que têm essas características, para aquelas famílias que têm essa característica. Então, Filadélfia se destaca na região, tão jovem que é, e se destaca. Filadélfia, 40 anos. Ano passado tinha 39. E, de repente, ninguém nunca ouviu falar na região de você ter berçários, crianças a partir de 4 meses em diante, numa creche. A pioneira na região, no território Piemonte Norte do Itapicuru, chama-se Filadélfia. Eu não quero falar dos outros territórios, mas também eu vou até pesquisar, porque eu acho que a gente saiu na frente de diversos territórios a nível de educação municipal. Nós temos municípios com 60, 70 anos que não têm esse atendimento. E nós começamos a dar esse atendimento com nutricionista dentro da creche. Eu tive a grata satisfação de participar com Tamires, nutricionista. Quero parabenizá-la pela forma que conduzia ano passado, em que as crianças pequenininhas, a questão de verduras, legumes, não está querendo comer a beterraba, a cenoura, e de repente a gente chegou um dia lá, ela fez uma papinha. Eu estava visitando a creche com o prefeito Louro Maia à época, e nós experimentamos. Eu disse: rapaz, eu também não sou muito chegado a cenoura e beterraba não, mas desse jeito aqui eu vou comer. Me diga a receita para eu fazer lá em casa. Então, é um cuidado especial, onde você, observando, você tem não só o processo de socialização educacional, como também uma contribuição socioeconômica. Pense aí. Você é uma mulher que tem um filho recém-nascido,
Depois dos 4 meses, você tinha um trabalho e precisa ir para o trabalho. E agora, eu vou deixar com quem? Com minha mãe? Com o marido? Com a vizinha? Ah, eu ganho pouco, ainda vou ter que pagar outra pessoa pouco também para poder cuidar dos meus filhos. O que é que acontece? Abrimos o berçário. Você coloca seu filho no berçário. Dia inteiro, coloca pela manhã, só pega no final da tarde, você vai trabalhar o dia inteiro despreocupado. Aí você me diz, Jorge, mas aí a menina que cuidava perdeu o emprego. Não, porque vai precisar lá na creche de uma pessoa para cuidar dessa criança. E o dinheiro dessa mãe vai ser integral do trabalho que ela desenvolveu. Então, não é somente a acolhida da criança, é também um incentivo e geração de renda, porque você terá o tempo disponível para exercer uma atividade laboral e ganhar o seu dinheirinho para contribuir com as despesas da casa, assim como contribuir com o marido. Então, quando se faz isso, não se faz somente a integração, e os estudos demonstram que as crianças que ingressam muito cedo na escola têm um nível de desenvolvimento muito maior do que aquela que não tem, porque parte para a interação social, parte para o conhecimento de diversas ações que não vê dentro de casa, e esse desenvolvimento é fantástico. E tenha certeza que essas crianças que entraram na creche 2024, daqui a alguns anos, terão um desenvolvimento muito maior do que comparando com crianças na mesma idade que nós tiveram. Conversando com a nova secretária, Jamile, e com o prefeito, eles continuam com a ideia de ampliar mais ainda esse processo. E eu parabenizo em virtude de que eu vejo a evolução. E já está com o planejamento para a implantação de berçário na zona rural. Uma continuidade do processo que a gente começou lá atrás e que está dando resultado. Quando os outros municípios vão começar com berçário agora, nós já começamos. Quando os municípios pensar que não, nós já estamos na zona rural e eles agora vão copiar a gente na zona rural. Tem municípios aqui com mais de 100 anos que nunca teve berçário. Jorge, muito bem esclarecido. Essa estrutura, né? Começou o investimento que você falou aí da Clipe, bom demais. A creche sensacional. Isso repercute também para o esporte. Hoje, Filadélfia, na base, está muito bem. Você administrou uma pasta que comanda o esporte e a cultura. Ambas são pastas que vêm recursos da esfera, não sei se nacional, estadual, que é uma das pastas que o povo diz que entra dinheiro. E eu vi uma evolução muito grande, reforma de quadra, construção, reforma de escola, outros lugares, praça, como eu vi ali no Bairro Novo, tem uma estrutura de esporte, são relacionadas. Eu queria que você falasse um pouco dessas conquistas, que é importante para atender essas pessoas que primeiro aprendem a dinâmica da intelectualidade, e aí vem para essa área, que é a área do esporte e da cultura, para nós fechar essa área onde você desenvolveu, e aí nós vamos fechar o próximo quadro com a política, porque sem a política não vem também a competência técnica na esfera governamental. Bem, Otonei, na realidade, o Jorge Adriano, eu sempre digo que era o timoneiro de um barco, mas ele não conseguia remar sozinho, né? Em todo esse processo, quando a gente fala gestão de educação, esporte e cultura, a gente tem que entender uma coisa. A população sempre diz, vem dinheiro para tudo. Não, não é assim. Não é assim. A gente precisou de várias mãos, braços e pernas e cabeças para, de uma forma racional e com economia, trazer
esses benefícios para a comunidade. No esporte eu tive o grande apoio e incentivo de Alessandro, de Vilé, tratando da base aí também Mário, com cuidado com esses meninos. Eu peço desculpa aos demais, para não me alongar, eu estendo o meu muito obrigado aos demais que contribuíram. E também dizer assim, eu tive a liberdade, nós tivemos um prefeito como Louro Maia, mas nós tivemos um secretário de finanças também muito controlado, chamado Dr. André, em que nós fizemos economias, a gestão fez economia para poder realizar na área do esporte, porque não vem esse recurso, não veio o recurso. Isso foi a economia da administração que fez com que a gente pudesse realizar. Então, uma administração séria, responsável, onde tem uma Secretaria de Finanças que valoriza cada centavo, como o doutor André fez, e logo depois Célia também contribuiu para isso, a gestão do Louro Maia, a minha gestão e a participação das outras pessoas também, fez com que isso acontecesse. Na cultura veio um recurso da Lei Aldir Blanc. Nós contemplamos, ano passado, os nossos artistas. Esse ano já abriu novamente, porque tem um saldo de acho que 100 e poucos mil reais para reinvestir na cultura. Mas, tirando isso, é o dinheiro de economia da gestão. E isso eu tenho que parabenizar todos que contribuíram comigo nesse processo de construção, de criação, de realização, porque não se vê recurso assim. Eu tenho recurso, muitas vezes, para gastar dentro da escola, adquirir equipamentos, adquirir material, que ficou tão comum essa entrega de material para os alunos que as pessoas pensam que é obrigação, mas não é. É comprometimento e compromisso de uma gestão que cuida dos seus alunos, porque está cuidando também das finanças das famílias. Porque a partir do momento que o município fornece um material que seria em torno de 200, 300 reais ou até mais, esses kits, a família já deixou de gastar com isso. Então já é um recurso que ele pode utilizar para uma outra afinidade, uma outra atividade. E nisso, Filadélfia é exemplo. Os municípios que não tinham esse hábito começaram a copiar também a distribuição dos kits. Então, para muitos municípios, colocarem outdoor e tudo mais, porque era novidade, e aqui não é mais novidade, porque é uma prática de gestão responsável, uma prática da gestão que entende a realidade do seu povo e quer a melhoria do seu povo. Então, quando trata de cultura, eu quero agradecer também que participou muito comigo, Rebeca, Binha, Marquinho, a todos que contribuíram nesse processo e que agora estão dando continuidade também. Nós temos outras pessoas agora fazendo parte que estão buscando também trazer esses benefícios, trazer inovações para esse contexto cultural, que a gente entende. Muitas vezes essas pessoas confundem, dizem, cultura, educação e esporte é a mesma coisa. Não é. Não é. São verbas carimbadas com fontes distintas, e isso, na minha formação, ajudou a gerenciar melhor essa situação, né? Então, é um presente para o município ter todas essas pessoas, as pessoas contribuindo, até mesmo aqueles que querem o mal. Até bom existir isso, porque serve de incentivo para a gente correr atrás e dizer assim, o mal não vence, o bem está aqui, a luz vai clarear essa escuridão. E aí chega a gestão, chega a nova gestão, com a mesma pegada, o mesmo incentivo, renovação com a responsabilidade, né? E que continua também participando da gestão. Estou em uma outra área agora, mas a contribuição fica, e é parabéns, Filadélfia. Isso que eu quero agora
para nós fechar a sua participação como profissional da área técnica. Você fez todas essas façanhas aí, e eu acompanhei, que eu era um dos colaboradores na área de publicidade, lhe acompanhei aqui em diversas localidades e tenho em memória que houve melhora lá na Boa Vista, que houve na Caveira, que houve no Papagaio, em diversas localidades hoje tem feitos positivos através da sua participação como secretário de Educação do município. Hoje você não é mais secretário, você tem hoje um novo cargo. Aí a pergunta é, como é você ser e depois deixar de ser? Normalmente quando a pessoa as pessoas têm aqueles que são amigos e não importa, fica feliz pelo seu sucesso, e tem aqueles que estão ali também naquela aclamação, que eu lembro que devido a esse sucesso que você obteve, você nunca chegou para me dizer assim que ia ser candidato a prefeito, mas houve uma cogitação até de você ser o candidato. Não lançou a pré-candidatura, mas houve movimentação aí, o povo quer o Negão, queremos o Negão, até que depois o grupo pediu o doutor André. Aí eu quero que você fale sobre isso. Mudou alguma coisa? O Jorge Adriano não é mais um secretário de Educação, está em outro cargo, se sente bem, se não sente. Faça uso aí que você entendeu o que eu lhe perguntei. Bem, Adonei, eu sou uma pessoa que hoje, inclusive esse mês de maio, mês das noivas, mês de Maria e mês de Jorge Adriano também. Completei meus 48 anos e nesse trajeto da minha vida, uma coisa que eu aprendi e não tenho é vaidade. Foi essa semana, eu mandei os parabéns atrasados e quero parabenizar aqui. Exato. Pessoalmente, em nome do Filadélfia Sem Censura, TM Produções. Seja muito feliz, meu amigo. E eu sou despido de vaidades. Eu entendo que a contribuição, ela não se dá somente quando se está em cargo. A contribuição é dada pelo cidadão que quer o bem e o progresso do município todos os dias. E eu sempre vinha dizendo que eu estava me preparando para entregar o cargo, porque eu iria assumir outra responsabilidade de cunho pessoal e não teria condição de dar continuidade. Então, foi muito tranquilo, e é muito tranquilo porque esse grupo nosso, essa gestão, são pessoas também simples e humildes, que aceitam ideias e que quer a participação de todos. Então não existe essa questão de ressentimento de sair ou não, mesmo porque eu vinha avisando que meu projeto não era ficar. E foi concretizado com a minha aprovação no doutorado e com uma pessoa extremamente capaz, amiga, que conheço aqui desde pequena, assim como o marido, o Rodrigo também, quando aqui cheguei, ele era pequeno ainda, né? Hoje que as idades se aproximam, mas há 29 anos atrás, eu já era maior de idade e eles eram menores. Inclusive o nosso prefeito hoje, que eu trabalhei com o pai dele com muita honra, aprendi bastante, que ele veio da iniciativa privada da mineração Caraíba, aprendi bastante com ele e fiz esses laços de amizade. Entendo que são todas pessoas de bem, cidadãos de bons costumes, cidadãos livres e que querem o bem do município de Filadélfia. E a minha luta é para que o bem sempre vença o mal. Perpetuemos com a bondade, com o crescimento e fazendo jus ao nome Filadélfia, irmãos que se amam. Porque entendo que a grande maioria do nosso pessoal é um povo de bem.
e quer o desenvolvimento. Eu quero ver meus filhos aqui, meus netos, ou que não sejam aqui, mas passeando aqui para me visitar, porque a partir do momento que eles se formam, vem outras oportunidades em outros lugares, assim como eu tive aqui, eles podem ter em outros lugares, e não quererem ficar aqui, vir aqui somente visitar o pai velho, cansado, né? E a mãe. Mas a ideia principal é: sejamos luz, sejamos pessoas com pensamento, com ideias positivas e progressistas para o município. Então, me sinto muito lisonjeado, muito agradecido de meu nome ter sido suscitado no cenário político. Mas, como eu disse, eu sou despido de vaidades e eu entendo que o nosso prefeito é um jovem capaz, inteligente, aberto às ideias, às boas ideias, às ideias que trazem benefícios para o município. Entendo que fará uma ótima gestão, uma dupla nova, doutor André, doutor Rodrigo. Nós temos um secretariado de pessoas de bem, que querem, de fato, o progresso do município. Nós temos um secretário de saúde que tem uma experiência enorme. Eu sempre digo a ele que o crescimento faz parte do ser humano, para aqueles que procuram o crescimento, e ele é um desses que Filadélfia se destaca também na saúde. Sim, né, com certeza. Aspecto aí a nível nacional, desde a época da Covid. Isso, e o nosso secretário Ode Jones, quando eu cheguei aqui, final de 95, início de 96, ele era auxiliar de enfermagem. Assim como eu só tinha o 2º grau. É um homem da área, igual você é da educação. Ele foi correr atrás da área dele, foi para técnico de enfermagem, foi fazer enfermagem, fez pós-graduação em enfermagem. Ele não quis fazer o mestrado porque as atividades dele é muito grande, e um rapaz super competente, mas tem potencial. Em qualquer momento que fizer um processo seletivo vai ser aprovado. Sabe conduzir muito bem a nossa saúde, tanto que foi destaque não só agora, como outrora ele vem sendo. E uma pessoa que a gente se conhece praticamente há 29, 30 anos. Ou seja, iniciamos na mesma configuração de formação acadêmica do ponto de vista que iniciamos com o ensino médio, e estamos onde estamos hoje. E ele não parou no tempo e vem fazendo com que o nosso município se destaque também. Então, dessa forma, eu vejo que a equipe hoje de Dr. André também segue. E você falou de um personagem que eu vejo desarmado de vaidade também, né? Ele era vice-prefeito, o nome dele também fazia parte como um dos pré-candidatos, que ninguém lançou candidatura dentro do grupo do prefeito Louro Maia, a não ser doutor André, quando todo mundo entendeu que ele era o cara, né? Tinha nome, o povo cogitava, mas não houve. Tinha o ex-secretário de administração, que era o Batista, que depois rompeu com o grupo, tinha o seu, que era o secretário de educação, e Ode Jones. Você falando de Ode Jones também, eu vejo como um homem desarmado desse sentimento, né? Abriu mão da vice, entendeu que doutor Rodrigo somava e vinha para agregar força. Eu acho que isso é positivo no mundo político, porque não se faz gestão também se não chegar ao poder e não ganhar uma eleição, não é isso? Exato. Na realidade, o que é que acontece? Precisamos entender o que é desejo próprio e o que é desejo do bem comum. O que é desejo para eu me satisfazer e que é o desejo da comunidade estar satisfeita, da comunidade ter pagamentos em dias, da comunidade ter obras, da comunidade ter uma educação de qualidade, da comunidade ter saúde de qualidade, de ter uma assistência social que, dentro das suas limitações, presta serviço à comunidade, de ter o esporte, embora não seja gigantesco, mas movimenta as atividades, e a gente
sempre buscou e prezou que fosse expandido as outras modalidades de esporte. Infelizmente, muitas vezes as pessoas não entendem, apresentam projeto e nada de execução, e eu gosto muito da ação, né? Então, assim, são fatores que enriquecem tanto essa gestão, como enriqueceu a gestão do Louro Maia, e que nos dá alegria e dizer que Filadélfia está de parabéns. A quarentona está chegando com sangue de 20, né? Então, é um progresso que é feito a várias mãos, às várias mentes, e que está surtindo efeito. Não posso deixar de agradecer aqui a educação, porque se você for observar, em comparação, nós temos aqui um número em torno de, acredito que quase 300 alunos estudando entre escola técnica e universidades, sejam elas Univasf, UNEB, IFE ou particulares. Acredito que uns 300 alunos. Pergunta a você, quantos municípios da região, proporcionalmente ao tamanho de Filadélfia, tem esse número? Nenhum. Tudo isso é evolução, pensamento, sem falar daqueles que já saíram e que retornaram com suas formações, e aqueles que estão se formando também, aqueles que são do quadro hoje do município, aqueles que estão prestando serviço no município. Então, nós somos diferenciados. Se você for observar o número de técnicos de enfermagem que nós temos aqui hoje, formados, que antigamente eram leigos também, hoje são técnicos, o número de enfermeiros que nós temos aqui hoje, o número de médicos que nós temos, porque o município que tinha médico aqui na região, que eu saiba, antigamente, era Pindobaçu, com o doutor Hélio, e Antônio Gonçalves, com o doutor Orlindo. Campo Formoso, doutor Renato. Campo Formoso, doutor Renato, porque Campo Formoso também é avô de Filadélfia. Avô não, bisavô. Porque tem Antônio Gonçalves, Pindobaçu, e Filadélfia era tudo Campo Formoso. Filadélfia era filha de Pindobaçu. Pindobaçu era filho de Campo Formoso. Então, foi assim, emancipado mesmo que Filadélfia. Então nós éramos netos. Então, assim, hoje quantos médicos nós temos, quantos filhos de filadelfenses estudando medicina, quantos já concluíram, quantos na área de direito, quantos na área de engenharia. Filadélfia evoluiu e evoluiu através do passo da educação. E a gente continua nessa pegada, nessa evolução. Então, Filadélfia está muito feliz ao completar 40 anos, quanto na realidade, se você for observar, os demais municípios são todos mais velhos do que Filadélfia. Andorinha quase a mesma idade, Ponto Novo quase a mesma idade, mas os mais velhos não conseguem chegar ao quantitativo de evolução, se formos analisar, igual o município de Filadélfia, graças a gestões responsáveis, né? Se teve alguma que não fez bem, o povo soube reconhecer e trouxe aqueles, ou fez com que continuasse aqueles que realmente têm o que contribuir de fato para a nossa comunidade e continuar o crescimento do nosso município. Então, dessa forma, Odonei, eu me sinto muito tranquilo e feliz de estar participando dessa gestão, não pela condição de estar num cargo, e sim, independente de qualquer coisa, por ser servidor público municipal e que sempre contribuí com o município e continuo contribuindo, e tendo a grata satisfação de trabalhar com pessoas que querem o bem do município de Filadélfia, né? Então, dizer assim, Filadélfia quarentona, todo mundo lhe quer, todo mundo lhe ama. Jorge Adriano, meu amigo, parabéns, você se expressa demais. O tempo passa, chegamos ao final dessa entrevista e eu quero que você agora faça uso para suas considerações finais e falasse algo que você queira falar com o coração para as pessoas. Um desabafo, uma conquista que você vê importante, um sonho que você tem como Filadélfia,
com base na lei que diz que todo cidadão brasileiro é livre para ir e vir em qualquer território brasileiro e ninguém pode interferir. E se o nosso Brasil é um país acolhedor, Filadélfia também, que acolhe gente de todos os lugares, apesar de você não ser de Filadélfia, mas você ama Filadélfia, já fez por Filadélfia em todas as áreas falando, ninguém melhor do que você para fazer uso agora dessa programação a quem nós já deixamos os nossos agradecimentos pela audiência. Filadélfia Sem Censura, TM Produções, Jorge Adriano. Bem, Elton, na realidade, eu sou mais filadelfense do que outra coisa. Além de ter o título filadelfense, quando aqui cheguei eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 48. Então, são 30 anos. Significa dizer, passei 18 anos em outros municípios e 30 aqui. Então, sou filadelfense, minha filha é filadelfense, constitui família, moro aqui, minha mãe mora aqui, minha irmã mora aqui. Sou filadelfense e amo essa terra, amo essa cidade. Contribuí, continuarei contribuindo dentro de todas as minhas possibilidades para o crescimento desse município. E tenho a certeza absoluta que as pessoas que aqui chegam também têm o intuito de contribuir e só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a inteligência e sabedoria de estar sempre participando, buscando contribuir para o crescimento do nosso município e dizer que Filadélfia está de braços abertos a continuar a receber as pessoas e pedir a Deus que ilumine a mente de nossos gestores, que continue tendo essa força, coragem, inteligência e disposição para trabalhar diuturnamente pelo município de Filadélfia e continuar trazendo benefícios. Precisamos sim da participação de todos e agradecer àqueles também que torcem contra, porque nos serve também de estímulo e de força para fazer com que eles se decepcionem. Ao invés de torcerem para o regresso, a gente vai estar sempre de pé e à ordem lutando para o progresso do município de Filadélfia. Então eu quero aqui agradecer imensamente a você, a TM Produções, por esse espaço, onde é um espaço democrático. Eu observo, venho sempre acompanhando a programação, e aqui as mentes pensantes, as mentes livres, as mentes em que querem o benefício, que as críticas venham com construtivismo e que venham também com soluções palpáveis, soluções possíveis. Porque é muito fácil dizer o dinheiro vem. Possa ser que venha, mas é suficiente? Será que eu já paguei meu IPTU para contribuir com os impostos do município? Será que eu paguei o ISS? Será que eu pedi a nota fiscal no comércio para poder enriquecer a contribuição do Estado e o município poder receber uma partezinha também? Vamos fazer nosso papel de cidadão, de cidadã e fazer com que a gente continue evoluindo, crescendo e fazendo com que Filadélfia cresça cada dia mais. Meu muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Ok, Jorge Adriano, agradecido pela sua participação, muito obrigado. Não vai ser a única, porque outras oportunidades você vem e nós vamos falar de outros assuntos que diz respeito à evolução do povo de Filadélfia e do nosso município. Aqui fica os nossos sinceros agradecimentos. Jacó, para nós encerrar, você vai chamar aquele comercial do meu amigo Jailton Rios, que é parceiro nosso, que está apoiando aí a programação Filadélfia Sem Censura na TM Produção. Parabéns a todos, nós amamos Filadélfia. Valeu, Jorge Adriano. Está pensando sua casa mobiliar? A solução acaba de chegar. Na Maximov você encontra
encontra móveis e eletrodomésticos que vai deixar você com aquele conforto que você merece e precisa. Max Móvel, Praça Clérisco Andrade, Centro, Filadélfia, Bahia. Direção Jailton Rios. Está pensando sua casa mobiliar? A solução acaba de chegar. Na Max Móvel você encontra móveis e eletrodomésticos que vai deixar você com aquele conforto que você merece e precisa. Max Móvel, Praça Clérisco Andrade, Centro, Filadélfia, Bahia. Direção Jailton Rios. Está pensando sua casa mobiliar?